Olá, neste vídeo eu vou te mostrar a segunda parte desta pintura, onde eu mostro todas as misturas que eu fiz para fazer a parte sombreada e também dos acabamentos. Então, bora lá para o vídeo. Começo passando uma camada de medium, uma camada bem fina, para continuar a pintura. Na parte sombreada das montanhas, eu vou utilizar azul ultramar com alizarim criso e um pouquinho de branco para fazer essas sombras um pouco mais acentuadas lá no fundo. Dependendo da distância, essa mistura vai um pouco mais de branco ou menos branco. Vai depender da distância das montanhas. E para fazer essas árvores um pouco mais próximas, eu acrescento preto, um pouco de amarelo para fazer um verde mais escuro, para fazer toda essa parte sombreada aí dessas árvores um pouco mais próximas. Então as cores que eu normalmente uso para essa parte da pintura é sempre azul, verde e preto. E também um pouco de amarelo, dependendo do local que a gente vai aplicar na parte sombreada. E para fazer essa parte dos galhos das árvores, eu também sempre uso o azul com preto, ou o alizarim com preto, ou com verde esmeralda para fazer essa parte dos galhos das árvores. E as sombras dessas árvores um pouco mais próximas, eu faço então um verde um pouco mais escuro, acrescentando um pouquinho de amarelo. Para fazer a parte sombreada desse pasto, que não está tão distante, eu acrescento um pouquinho de terra de siena queimada, um pouquinho de preto para poder fazer essa parte sombreada. Então sempre vai ser essas cores. Se o pasto for um pouco mais queimado, eu acrescento terra de siena queimada. Se não, um pouco mais de verde esmeralda para ficar um verde um pouco mais vivo, mais intenso. Já esse pasto um pouco mais próximo, já acrescento um pouco mais de amarelo, verde esmeralda, para fazer uma cor um pouco mais saturada e mais quente também. Como está mais próximo, então as cores elas vão ficando um pouco mais quentes, mais vivas, mais saturadas. Então, para fazer esse pasto um pouco mais próximo, eu vou fazer uma variação dessas cores com amarelo, um pouco mais de verde e, dependendo do local, um pouco de azul. E eu vou repetir aqui uma coisa bem importante, que é aplicar essas cores sem encobrir o que já foi feito na etapa anterior. Isso é um ponto bem importante que eu vou repetir e vou repetir sempre, porque nessa técnica que eu estou te passando, para ter um bom resultado, as coisas devem ser desta maneira. E para fazer a sombra mais escura desse pasto um pouco mais próximo, eu vou acrescentar uma cor fria, que é o azul, e assim eu faço um valor mais baixo, frio, ideal para esta área da pintura. E dependendo da sombra, eu vou acrescentar também um pouco de preto, um pouco de amarelo, com azul também, para poder fazer essa parte sombreada aqui mais próximo. Quanto mais próxima a cena, mais escura as sombras vão se tornando, ou seja, vai ter um contraste maior entre sombra e luz, cores mais claras e cores mais escuras, mais rebaixadas. Bom, agora eu vou fazer uma versão bem mais escura, bem mais rebaixada, com verde, azul e preto e um pouquinho de amarelo também, para poder fazer a cor da sombra mais escura dessas áreas bem mais próximas. É importante também fazer variações de tonalidades
mesmo nas sombras. Dentro da sombra existem áreas mais claras e mais escuras, então aplicar essas tonalidades diferentes, tanto na luz quanto na sombra, faz bastante diferença no resultado final de uma pintura. Bom, e agora eu faço alguns detalhes de cor de terra, mais avermelhada, entre os gramados. E com um azul, um pouco mais de azul, em terra de siena queimada, eu vou fazer a cor da sombra dessas árvores aqui da terra. Uma dica bem importante quando você estiver fazendo as sombras mais claras, principalmente em áreas abertas, é acrescentar azul em vez de acrescentar o preto. Primeiro porque o azul é uma cor que vai refletir, está refletindo do céu, e ela não escurece tanto como o preto. Neste caso, dessas áreas mais escuras, que eu estou agora fazendo um ajuste de tonalidades dessas árvores, então eu acrescentei o preto para poder fazer um valor um pouco mais escuro, mais baixo, nessas áreas específicas da árvore. Poderia ser também a cor complementar, que seria o Alizarin crisum, também daria um ótimo resultado nessas árvores aí. E agora com o preto, um pouco de azul, eu vou fazer os galhos dessas árvores de primeiro plano. Uma mistura muito boa para se fazer neste momento, para esses galhos, seria verde esmeralda com Alizarin crisum, em vez do preto com um pouco de azul. Também daria um ótimo resultado. Bom, e agora com magenta, branco e um pouquinho de azul, eu vou fazer a parte sombreada dessas árvores, desses ipês. Essas árvores, como são mais rosadas, não daria certo com alizarim ou outro vermelho. Tem que ser o magenta, assim é a tonalidade que vai dar certo, melhor vai dar certo para esses ipês. O magenta é uma cor bem específica e se usa muito pouco, porém é importante ter ela guardada para nesses casos de não ter substituto para ela, né? O magenta é a cor primária, ela é a geratriz de outras cores e não o contrário. Com o vermelho, por exemplo, você não consegue produzir o magenta, mas com o magenta você consegue produzir o vermelho. Então, o magenta é que é a cor primária. E assim eu termino a segunda etapa desta pintura. E agora, depois de seco, eu passo de novo uma camada de medium. E vou fazer a parte agora iluminada de todos os elementos. Para fazer a parte iluminada dessas montanhas, eu vou usar branco, amarelo, terra de siena queimada e azul para fazer a parte iluminada dessa vegetação. E para a parte descampada, verde esmeralda com branco para poder fazer a parte mais clara. Na iluminação dessas árvores, dessa mata mais distante, eu acrescento terra de siena queimada para dar um toque um pouco mais queimado, mais quente um pouquinho. E assim eu consigo um contraste de temperatura para esta área determinada. Para cada área que a gente vai aplicar, nós vamos aplicar um contraste de temperaturas diferentes. Neste caso, um contraste de temperatura, porém com cores degradadas com branco, mais claras. E conforme se aproxima, mais próximo aqui, esse contraste vai se tornando um pouco mais intenso, mais forte, cores mais quentes e cores mais frias, com menos branco. E nessas áreas mais iluminadas, você pode aplicar a tinta um pouco mais pura, um pouco mais pastosa, diferente das áreas de sombra. As áreas de sombra devem ser um pouco mais líquidas, mais diluídas um pouco.
Esse jeito é um jeito clássico de se construir uma pintura. Nas áreas de sombra, cores um pouco mais diluídas. Em lugares de meio tom, uma tinta nem tão líquida e nem tão pastosa. E nas áreas de luz, em pasto, cores, tinta mais grossa mesmo. E construindo a pintura dessa maneira, você vai respeitar também a regra do gordo sobre o magro, né? Tinta mais oleosa por cima de tinta menos oleosa. Bom, e eu sigo fazendo a iluminação dessa vegetação, sempre degradando bastante com branco para ficar de acordo com o seu plano, né? Um plano mais distante, mais degradado com branco. Bom, para a iluminação dessa árvore verde, eu faço um amarelo esverdeado, mais quente, mais intenso, para poder fazer essa parte iluminada. Em alguns pontos que está pegando mais iluminação, eu acrescento mais amarelo para poder ficar mais quente ainda e conseguir esse destaque de área bem iluminada. E agora eu faço uma variação desse verde um pouco mais queimado com terra de siena queimada para esta árvore mais à direita. Com um verde um pouco mais luminoso, eu vou fazer a iluminação desse gramado, com verde esmeralda, branco, amarelo e um pouquinho de azul. Bom, e para fazer a iluminação mais intensa, né, o valor mais alto deste IP rosa, vou usar magenta e branco para poder fazer então a cor da luz. Continuo acrescentando um pouco de empasto, ou seja, tinta mais grossa para fazer essa parte da iluminação. E eu finalizo essa pintura fazendo a iluminação então desse gramado um pouco mais próximo aqui, com um pincel redondo, e assim eu finalizo essa pintura. Muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos na próxima. Valeu!